O Pleistoceno foi a época geológica iniciada há cerca de 2 milhões de anos e encerrada há 10 mil anos. Nesse período, animais gigantes habitavam o planeta Terra, a maioria deles extinta nos dias de hoje. Entender as causas do desaparecimento desses animais pode ser a saída para evitarmos o fim das espécies que temos atualmente ameaçadas. Extinção da megafauna no Pleistoceno é o tema de hoje do Viver Ciência. A megafauna era uma fauna constituída por mamíferos e pássaros de grande porte, animais que podiam pesar até 3 toneladas. Esses seres estavam presentes em todos os continentes, inclusive na América do Sul. Nós tínhamos aqui animais muito semelhantes aos elefantes africanos hoje, que são os proboscídeos, né? São animais que têm a sua probóscide alongada, de grande tamanho corporal, de 4, 5 toneladas, né? Inclusive maiores do que os elefantes atuais. Nós tínhamos toxodontes, que são animais que sobreviviam aqui na América do Sul, que são muito semelhantes aos hipopótamos africanos. Nós tínhamos alguns animais semelhantes às girafas africanas, né? Embora não com o mesmo formato corporal, mas do mesmo grupo taxonômico, ou animais aparentados das girafas. A megafauna começou a desaparecer da Terra há 50 mil anos. As primeiras espécies foram extintas na Austrália e as últimas na América do Sul. Então, o período em que a megafauna foi extinta foi esse período que a gente chama de quaternário tardio, de 50 mil anos atrás a 10 mil, 8 mil anos atrás. Algumas espécies que se extinguiram mais tardiamente, há 5 mil anos atrás, né? Se a gente pensar em termos de tempo geológico, esse é um tempo muito curto, é um tempo que a gente fala um piscar de olhos na história geológica da Terra. A ação humana e as mudanças climáticas são apontadas como as prováveis causas da extinção da megafauna, fatores que ainda hoje ameaçam a sobrevivência de diversas espécies animais. Daí a importância do estudo do período Pleistoceno. Então, se a gente entender o processo de extinção, dado essas duas causas da megafauna no passado, né, nós conseguimos projetar e estabelecer algumas estratégias de conservação no presente para manter as espécies atualmente vivas ou sobrevivendo por um período mais longo ainda no futuro. Olá! No Viver Ciência de hoje estamos falando sobre a extinção da megafauna no Pleistoceno. Nossos convidados são o doutor em Ecologia e Evolução e professor da UFG, Matheus de Souza Lima Ribeiro, e o doutor em Ciências Biológicas, professor e pró-reitor de pós-graduação da UFG, José Alexandre Felizola Diniz Filho. Bem-vindos ao Viver Ciência. Olá. Obrigado. Bom, vamos começar o nosso bate-papo então, ouvindo as dúvidas do público sobre esse assunto. Vamos ver a primeira pergunta. Meu nome é Laura Netzel e dentro desse contexto de milhões de anos, gostaria de saber quantos anos tem a Terra. Professor José Alexandre. Bom, nesse caso, nós estamos falando da extinção da megafauna, nós estamos falando de um tempo muito mais recente, nós estamos falando de menos de 50 mil anos, né? Só para a gente ter uma ideia, a extinção dos dinossauros aconteceu há 65 milhões de anos. E quando nós falamos na idade da Terra, as melhores estimativas que a gente tem hoje são de 4,2 bilhões de anos. Ok, próxima pergunta na tela. Meu nome é Jânio Alves, eu gostaria de saber quantas espécies foram extintas no Pleistoceno. Professor Matheus. Bem, várias espécies foram extintas no mundo todo, né? Para a gente ter uma ideia, em alguns continentes extinguiram mais espécies, em outros menos espécies. Em termos absolutos, na Austrália se extinguiu em torno de 15 espécies, mas isso parece pouco, mas representa em torno de 90% a 95% das espécies extintas na Austrália. Na América do Norte, em torno de umas 40, 45, na América do Sul, em torno de umas 60, na Europa, em torno de umas 25, 30 espécies, e na África foi o continente que se extinguiu o menor número de espécies, né, em torno de 5, 7 espécies. Embora esses termos, em termos absolutos, em números absolutos, isso pareça poucas espécies no mundo inteiro, em torno de 150, quase 200 espécies, isso representa basicamente quase a totalidade da megafauna extinta, da megafauna que existia no planeta durante o quaternário.
Então, basicamente, aí 70%, 80% das espécies em todo o mundo foram extintas nesse período da megafauna. Ok, mais uma pergunta? Olá, meu nome é Bruno Lopes e eu gostaria de saber se hoje no Brasil ainda existem animais da megafauna. Então, professor Matheus? Sim, ainda existem animais da megafauna no Brasil e bastante conhecidos, acho, pelo público leigo em geral, como as antas, né? As capivaras, os catetos, queixadas, a onça pintada, um felino, um predador de grande porte. Então ainda existem animais da megafauna em todo o mundo, inclusive no Brasil. Mas e lembrando também que isso depende da definição, né? Essa definição mais ampla, nós estamos falando em mamíferos com mais de 50 quilos, mais ou menos nessa faixa. Mas a gente perdeu os que a gente chama de mega herbívoros, por exemplo, os mastodontes, né, os megatérios, os animais com mais de 500 quilos, por exemplo, de uma maneira geral, se desapareceram. Esses animais que estão presentes no Brasil, eles estão presentes de uma forma geral também na América do Sul? Sim, são animais amplamente distribuídos em toda a América do Sul, praticamente toda a América do Sul. Ok, o Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. A gente volta em instantes. Ainda hoje, você vai conhecer um estudo que investiga em que medida a ação do homem e as mudanças climáticas interferiram na megafauna. E ainda, vai saber como funciona o Laboratório de Macroecologia da UFG. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje tratando sobre a extinção da megafauna no Pleistoceno. Nossos entrevistados são os biólogos e professores da UFG, Matheus de Souza Lima Ribeiro e José Alexandre Felizola Diniz Filho. Bom, os professores Matheus e José Alexandre desenvolvem uma pesquisa para tentar explicar como a megafauna foi extinta a partir de métodos analíticos quantitativos. Vamos entender melhor como funciona esse estudo. Fatores antrópicos e ambientais são tidos pelos cientistas como as prováveis causas para a extinção da megafauna no Pleistoceno. Pesquisadores do curso de Ciências Biológicas da Regional Jataí da UFG estão investigando agora de que modo esses dois fatores determinaram a extinção das espécies. O que nós temos feito é usar alguns modelos ecológicos para poder acessar diretamente os mecanismos de caça, os mecanismos de redução da área de distribuição geográfica dessas espécies. Então elas tinham uma ampla área de distribuição, atualmente ou ao longo do tempo a área foi se reduzindo, até chegar aqui a um ponto, a um limiar em que as populações dessas espécies não são mais autossustentáveis. Então o que a gente tem tentado fazer aqui é não analisar simplesmente como a gente fala, os padrões das extinções, onde e quando as espécies foram extintas, mas como as espécies foram extintas. As pesquisas são desenvolvidas no âmbito teórico, com computadores que simulam a ocorrência dos dois fenômenos e seus efeitos sobre a dinâmica de extinção das espécies. Trabalhar com esse tipo de observação em campo, trabalhar com esse tipo de pesquisa, observando os fenômenos acontecendo em campo, ou que seja o registro fóssil, é muito oneroso em termos de financiamento, em termos de dinheiro, de custo de dinheiro, é muito oneroso em termos de tempo e é muito pouco eficiente porque a gente não consegue explorar uma área extensa observando esses fenômenos do campo. Então o que a gente tem feito é simular esses efeitos em computador, e para isso a gente precisa de computadores potentes, de computadores de grande desempenho, para simular esses efeitos ao longo do tempo e ao longo do espaço para várias espécies diferentes. Os resultados já obtidos com o estudo demonstram que os fatores investigados só se justificam quando analisados de forma conjunta. O que a gente tem encontrado nas nossas simulações é que, usando apenas um efeito ou apenas o outro efeito, é possível de a gente ter cenários de extinção. Porém, com os efeitos isolados, os cenários de extinção que nós conseguimos simular não são fiéis
às evidências que nós temos fósseis, por exemplo, ao que realmente aconteceu. O que realmente aconteceu, a gente só consegue simular o que realmente aconteceu se a gente juntar essas duas causas. Bom, e essa pesquisa deu origem a uma publicação. Mostra aqui pra gente, Rogério, por favor. Que é essa que vocês estão vendo. Professor Matheus, quem quiser ter acesso a esse trabalho, como pode? Bom, o livro impresso, nós ainda temos algumas unidades que nós podemos enviar para as pessoas. Ele não é um livro comercial, né, não é encontrado nas livrarias para ser comprado. E então pode entrar diretamente em contato conosco ou pode baixar o PDF, uma versão online, no endereço www.limaribeiro.jati.fg.br. Ok. Bom, e a gente falando então dessa pesquisa aí, falando da extinção da megafauna, por que porque a maioria das espécies, né, da megafauna ainda existentes, elas se concentram na África? Bom, a explicação que a gente tem para esse padrão, né, essa maior persistência das espécies da megafauna na África, a gente atribui a um maior tempo de coexistência com a espécie humana, né? Então a gente sabe que a espécie humana surgiu na África em diversos momentos, né? As espécies mais antigas, a espécie humana moderna, algo em torno de 200 mil anos atrás, a gente começa a ter evidências fósseis da espécie humana moderna na África. Então a ideia é que essa megafauna africana coexistiu com o homem, então eles têm mecanismos comportamentais ecológicos que fazem com que exista uma coexistência, vamos dizer assim, possível. A partir do momento que o homem começa a dispersar pelo mundo, ele começa a encontrar espécies da megafauna que nunca tinham tido contato com um predador tão eficiente como o homem. Essa é a explicação que a gente tem. Bom, professor Matheus, como a gente mostrou nas reportagens, as mudanças climáticas elas são apontadas, né, como um dos fatores para a extinção da megafauna. Que mudanças climáticas foram essas que aconteceram no Pleistoceno? Sim, no Pleistoceno, o Pleistoceno foi o quaternário de uma forma geral, onde se inclui o período Pleistoceno também, foi um período caracterizado por glaciações. Glaciações são períodos em que a temperatura de todo o planeta cai, então a temperatura baixa, chega a níveis de temperaturas mínimas, em que as geleiras aumentam, em que em locais nos trópicos ou em locais onde não se tem gelo, a temperatura em média se diminui, né? E esse processo de mudança climática ao longo das glaciações, ele é cíclico, ou seja, ele leva um determinado período para acontecer e quando termina o ciclo, se começa um novo ciclo, ou seja, ao longo de todo o Pleistoceno, a temperatura da Terra baixou e subiu, baixou e subiu. A última vez em que nós tivemos um mínimo de temperatura se deu em torno de 21 mil anos atrás. E nós estamos num período atual de crescimento de temperatura, de aumento de temperatura. E essas mudanças climáticas que aconteceram no Pleistoceno, elas foram naturais? Foram naturais. Elas são causadas principalmente por mudanças em parâmetros orbitais terrestres. Por exemplo, inclinação do eixo terrestre, né? Em alguns momentos o eixo terrestre está mais inclinado, então no inverno aquela região recebe menos luminosidade. Parâmetros de translação da Terra em torno do Sol, em alguns momentos a Terra perfaz um movimento mais longo de translação, fica mais distante do Sol, recebe menos luminosidade. Professor, mas nos dias de hoje a ação humana também pode alterar o clima da Terra, não pode? Sim, com certeza, principalmente pela emissão dos gases de efeito estufa, de gases que retêm os raios infravermelhos, os raios que concentram o calor aqui na atmosfera. É o tão falado aquecimento global, Esse né? é o tão falado aquecimento global. Mas é bom a gente lembrar que o aquecimento do planeta Terra, ele se iniciou há 21 mil anos atrás, desde o último máximo glacial, desde o período em que a temperatura da Terra esteve mais baixa. E o que o homem está fazendo hoje é acelerando esse processo de aquecimento. Então, um aquecimento que levaria aí 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, está acontecendo ou vai acontecer em 100 anos, 200 anos, dado a ação antrópica pelos gases do efeito estufa. O Viver Ciência faz agora mais um breve intervalo. No próximo bloco, você vai saber como funciona o Laboratório de Macroecologia da UFG. Até já!
pós-doutorado é, na verdade, um estágio. Então, nós podemos, de uma maneira muito simples, dizer que pós-doutorado é um estágio para os doutores. Na verdade, sua definição depende um pouco de que país você está. Para nós, aqui no Brasil, o pós-doutorado ele se divide em pós-doutorado júnior e pós-doutorado sênior. O pós-doutorado júnior é aquele momento em que a pessoa já obteve o título de doutor, mas ainda não está empregado, ou seja, não é um docente, não é um pesquisador. E ele permanece um período desenvolvendo trabalhos científicos. O pós-doutorado sênior, ele também é um estágio para que você possa, para que o doutor possa aprimorar seus conhecimentos científicos, mas normalmente realizado por alguém que já andou um pouco na carreira e que precisa se recolocar na carreira ou ter um tempo específico para a produção, para aprender uma nova técnica ou para a produção de um determinado conhecimento. Por exemplo, finalizar um livro, finalizar um projeto de pesquisa que estava há muito tempo sendo aguardado. E o engraçado do pós-doutorado é que muitas vezes as pessoas confundem o pós-doutorado com uma titulação acadêmica que é o PhD. E o PhD nos Estados Unidos é o Philosophy Doctor, ou seja, quando uma pessoa faz doutorado nos Estados Unidos, ela não é um doutor, ela é um PhD. Então, na verdade, ao fazer pós-doutorado, as pessoas não estão fazendo PhD, porque para fazer pós-doutorado elas já precisam ter ou doutorado ou PhD. Estamos de volta com o Viver Ciência. O tema de hoje do nosso programa é a extinção da megafauna no Pleistoceno. Vamos conhecer agora o espaço onde essa e outras pesquisas relacionadas à biodiversidade e à distribuição das espécies são desenvolvidas. O Laboratório de Macroecologia, que fica localizado na Regional Jataí da UFG. Vamos conferir. O Laboratório de Macroecologia é um laboratório de pesquisa que se propõe a investigar padrões ecológicos em macroescala. Então, por exemplo, efeitos das mudanças climáticas nas distribuições das espécies, padrões de biodiversidade em escalas regional, continental ou global. O Laboratório de Macroecologia ele foi estruturado em 2009 para 2010, a partir de um projeto que nós aprovamos, junto ao CNPq, e a partir do qual então nós obtivemos recursos para a compra de equipamentos, computadores, estações de trabalho com grande capacidade de armazenamento, que nos permitiu trabalhar com grandes bases de dados, múltiplas espécies, O Laboratório de Macroecologia, ele recebe pesquisadores e alunos de diversos níveis, de graduação, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, de diversas instituições no Brasil e de fora do Brasil. Nós já recebemos pesquisadores da Espanha, do México, da Colômbia, dos Estados Unidos. Então, na realidade, tanto pesquisadores quanto alunos interessados nessas linhas de pesquisa desenvolvidas aqui neste laboratório podem estabelecer parcerias, cooperações de pesquisa e desenvolver seus projetos ou parte dos seus projetos aqui no laboratório. Com os projetos que nós desenvolvemos hoje aqui no Laboratório de Macroecologia, que envolvem as ideias mais atuais do que se pesquisa hoje no mundo nessa área, nós proporcionamos aos nossos alunos a oportunidade de participar desses projetos, um treinamento de como fazer ciência, uma iniciação científica a esses estudantes que com certeza terão impacto na formação desses alunos, no mercado de trabalho, nas oportunidades que eles terão no mercado de trabalho e também para a continuidade da carreira de cientistas desses alunos, os que forem fazer mestrado, doutorado e pós-doutorado nessa área. Além disso, o conhecimento gerado pelos trabalhos produzidos por este laboratório gera um conhecimento que tem aplicação direta na tomada de decisão, por exemplo, na área de conservação de espécies, conservação da biodiversidade. Professor José Alexandre, a ação humana, como a gente já falou aqui também,
é apontada, né? Outro fator apontado como possível causa para a extinção da megafauna, né? No Pleistoceno. E a espécie humana ela se desenvolveu, né? Durante esse período. A pergunta é, a quantidade de homens naquele período e a tecnologia que eles tinham à disposição, esses fatores são suficientes para determinar a extinção de espécies inteiras? Eu acho que existem 2 pontos importantes aí. O primeiro é que essa capacidade de caça, né, ela já estava desenvolvida mesmo em outras espécies humanas um pouco mais antigas. Claro que a própria tecnologia lítica, de material de lítico, né, de pontas de flecha, pontas de lança, etc., já existia, vai evoluindo, mas já era suficiente, né, e lógico, eles eram caçadores. Tá? E a grande discussão é exatamente se esses efeitos de caça, existem vários modelos teóricos que a gente trabalhou para tentar determinar exatamente isso, se eles seriam suficientes para extinguir as espécies. Como o Matheus falou antes, em geral, sim, a gente tem esses parâmetros, mas isso fica muito mais fácil e muito mais evidente se a gente pensar que essas espécies da megafauna são espécies que a gente chama de ciclo de vida mais longo, né, com parâmetros demográficos ou de história de vida mais lenta, ou seja, eles se reproduzem mais devagar, crescem mais devagar, né? Então, é uma espécie mais sensível e a gente observa isso no nosso contexto atual de conservação e ao mesmo tempo, a gente também percebe que o clima estava afetando a distribuição dessas espécies. Então, é exatamente a combinação dos 2 fatores que leva a uma maior probabilidade de extinção dessas espécies, que é o que a gente observa hoje também. Professor Matheus, existe uma hipótese no meio científico de que alguma doença pode ter provocado também o fim dessas espécies no Pleistoceno. Vocês chegaram a estudar essa hipótese? Sim, existe essa hipótese, mas nós não chegamos a acessar os mecanismos por trás desse fenômeno em si. Essa ideia ela está bastante relacionada com a dispersão dos humanos ao longo dos continentes e consigo carregando ou distribuindo ou levando consigo para os continentes que eles chegavam e colonizavam alguns vetores ou algumas doenças, algumas bactérias, vírus, e que isso pudesse ter acometido a indivíduos dessas espécies da megafauna extintos e, portanto, é pensado como uma causa. Mas veja que é uma causa bastante relacionada com a existência dos humanos ou com a dispersão dos humanos ao longo dos continentes. Então, se resume, no final, a uma causa antrópica, vamos dizer assim. E os cientistas eles afirmam que em 2030 nós poderemos ter uma era do gelo, né? A última era do gelo que a gente teve foi durante o Pleistoceno. Sim. Esse resfriamento da Terra, ele pode alterar a nossa fauna, as nossas espécies vegetais que a gente tem no planeta? Sim, bom, existem vários cenários climáticos para o futuro, né? Acho que a maior parte dos cenários, como a gente já falou aqui, estão prevendo aquecimento, né, e mudanças nessa direção de aumento de variação, né? E aí, às vezes, dentro dessa mudança, no sentido de aumentar a variação climática, às vezes aparecem modelos que levariam a uma pequena idade do gelo ou a uma redução de temperatura e não aumento. Quer dizer, existe uma certa confusão quando a gente usa o termo coloquial de aquecimento global. Às vezes não é só aquecimento, pode ter uma redução, pode ter aumento de variabilidade, aumento de extremos, aumento de desastres naturais que sejam causados por isso. E de uma maneira geral, o que a gente observa, né, e na realidade toda a nossa pesquisa nessa direção está baseada nisso, é que as espécies respondem a essas mudanças climáticas. Então, seja por um aumento da temperatura, seja por uma redução da temperatura, a gente vai ter um efeito na biodiversidade. As espécies respondem de forma diferente a essas mudanças, né? Bom, Viver Ciência de hoje está chegando ao fim. Eu quero agradecer a participação do professor Matheus no nosso programa. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar o nosso trabalho aqui nesse espaço. Foi um prazer muito grande falar da extinção da megafauna e deixo em aberto o convite para as pessoas que queiram visitar nosso laboratório em Jataí, né? Está de portas abertas, será muito bem-vindo. Basta entrar em contato conosco e peço para que entrem no nosso site limaribeiro.jataí.ufg.br, que além do livro nós temos outros links, outros vídeos explicando outros fatores relacionados à extinção da megafauna. Fica o convite então para nos visitar online também. Obrigado também, professor José Alexandre, pela participação. Obrigado a vocês. Eu acho que só chamando a atenção rapidamente que esses fatores que a gente estuda da megafauna são os fatores que a gente tem hoje, né? Inclusive existe uma nova denominação da gente estar falando do antropoceno,
né? Você falou antes, quer dizer, na realidade os mesmos efeitos que a gente tinha antes antrópicos continuam, mas muito mais intensos por causa da nossa civilização tecnológica que magnifica isso, né? Por isso é importante estudar isso. Por isso é período. importante. Bom, e obrigado também a você que nos assiste, lembrando que você pode continuar acompanhando o nosso programa através do site, do Facebook e do canal no YouTube da TV UFG. Até a próxima!